Olá, tudo bom com você? Nos próximos vídeos desse canal eu vou falar sobre um assunto que eu mais gosto de falar, que é a rede de apoio. Então, vai aqui embaixo no canal de se inscrever para você receber todos os dias as notificações dos próximos vídeos, onde eu vou te contar como aceitar ter uma rede de apoio, como criar a sua própria rede de apoio. Inclusive eu vou trazer um exemplo real de criação de rede de apoio. Nós vamos conversar também sobre como manejar conflitos com a rede de apoio que mais gera desafios, que são os avós. E também eu vou te explicar a diferença entre ter uma rede de apoio e terceirizar os seus filhos. Então, continue por aí. No vídeo de hoje, o nosso foco vai ser falar sobre a aceitação de que você precisa de ajuda. Bom, se você não me conhece, eu sou a Bianca Amorim, eu sou psicóloga, coach de mães e idealizadora do programa Renascendo Após a Maternidade, mãe do Davi e do Lucas, e eterna master apoiadora de que você precisa de ajuda para retomar a sua individualidade. E por isso começamos a falar sobre rede de apoio, falando sobre a aceitação. E como diz uma aluna minha do programa, continue, assista o vídeo, porque tudo que eu vou falar aqui é de utilidade pública. Para a gente entender por que a gente precisa aceitar, na verdade, para a gente compreender por que há um trabalho para que a gente aceite ajuda, a gente precisa voltar e entender as transformações da mulher e também da maternidade aí nos últimos séculos, né? Antigamente as famílias elas eram como aldeias, né? Nós morávamos todos juntos, então o pai, a mãe, o filho moravam junto com os avós, com os tios, com os primos. E a maternidade, ela era vista como algo exclusivo, sim, né, da mulher, centralizado na mulher, mas essa criança, né, ela era meio que dividida entre todas as mulheres daquela família, né? Então havia um apoio inerente, que não era necessário ser pedido, da tia, da avó, da prima que fosse mais velha, para que todos cuidassem das crianças da família. E dessa forma, a mãe da criança conseguia fazer outras coisas e não necessariamente ficar ali 100% do seu tempo grudado na criança. Bom, e aí depois de um tempo houve a mudança da mulher, né? A mulher foi entrando no mercado de trabalho e com isso, né, ela precisou pedir ajuda, ela precisou em muitos momentos até mesmo terceirizar os filhos para que ela pudesse ter esse tempo do trabalho, né? E além de ter o trabalho, ela continuou sendo mãe, sendo dona de casa e acumulando todas essas funções. Além disso, as famílias passaram a ser mais nucleares, então a gente parou de viver junto com o pai, com a mãe, com o tio, tia, e cada família, né, cada constituição familiar, cada ramificação ali da família foi saindo, morando cada um constituindo a sua casa, muitas vezes bem longe da casa do núcleo central, né, dos avós, às vezes até mesmo em outra cidade, e isso foi afastando, né, outros cuidadores daquela criança. Como essa mãe saiu para o mercado de trabalho, os cuidados das crianças muitas vezes, né, foi depositado na mão ou de uma outra mulher, que muitas vezes deixa, né, o seu próprio filho para cuidar do filho daquela mulher, ou em escolas, né, e algumas vezes com as avós, quando as avós moram ali nas proximidades. É interessante que antigamente, né, esses cuidados das avós eram meio que inerentes, mas depois dessa entrada da mulher no mercado de trabalho, depois de toda essa transformação e depois dessa família, né, ter se ramificado, passou a ter uma necessidade da mulher pedir o apoio, né, dessas avós. E surgiu um ditado, que é o ditado que eu odeio, né, que fala: quem pariu Mateus que o embale. E aí surgiu-se a ideia de que a única responsável pelaquela criança é a mãe. Se ela fez, se ela quis fazer ou se ela não quis, mas, né, acabou inerentemente deixando que aquilo acontecesse, ela que cuide. Mas não é bem por aí, é por isso que a gente está aqui conversando hoje sobre a aceitação,
porque a gente precisa compreender que sim, a mãe é a principal responsável pelaquela criança, o pai também é tão responsável quanto a mãe pelaquela criança, mas que toda a sociedade, isso inclui os avós, os parentes, a creche, a babá, enfim, toda a sociedade também tem sua parcela de responsabilidade sobre aquela criança e também deve apoiar aquela mãe na criação daquele novo ser para a sociedade. Afinal, nós vivemos em uma sociedade, nosso filho é um ser social, ou deveria ser um ser social, para que ele aprenda também, né, a conviver com as outras pessoas. Então, essas mudanças fizeram com que a mulher passasse a ter que pedir por ajuda, já não era mais algo inerente, e esses conceitos errados fizeram com que essa mulher achasse que pedir ajuda não era algo razoável, não era algo correto. E aí os anos passaram mais um pouquinho e a gente começou a viver um novo movimento da mulher, né? As informações começaram a ficar mais acessíveis, a gente começou a compreender a importância dos primeiros anos de vida da criança e a importância que essa criança tenha muito contato com a mãe nesses primeiros anos de vida. E aí fez-se um novo movimento, que é da mãe, né, abdicar do seu trabalho para cuidar integralmente daquela criança. Parece que foi aí que a gente perdeu o fio da meada dessa história, porque essa saída da mãe do mercado de trabalho para cuidar integralmente da criança fez com que todos, inclusive a própria mãe, entendesse que agora mesmo é que ela não precisa de apoio. Ela já largou a carreira, ela está dentro de casa, então ela realmente é a principal responsável e é quem tem que dar conta daquela criança. Errado, 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 errado. Agora, mais do que nunca, essa mulher precisa de apoio. Porque sim, ela largou, né? Ela deixou o seu trabalho para dedicar-se exclusivamente àquela criança. Ela sabe a importância dessa dedicação, a importância dela estar perto, observando o desenvolvimento e ensinando, né, os seus valores, a sua forma de ver a vida para aquele novo ser. Mas ela precisa estar bem para que essa criança aprenda, né, também o desenvolvimento emocional. Então, para que a mãe larga tudo e fica em casa com a criança? É para ensinar beabá? É para ensinar a contar? Não, não é para isso. A gente está dentro de casa para ensinar os nossos filhos a serem saudáveis emocionalmente, a conviver em sociedade, a terem bons valores, a terem o nosso código de moral que a gente entende ser importante ali para o desenvolvimento dele, para a convivência dele com outras pessoas. A gente não está em casa para ensinar coisas que ele aprenderia numa escola e que inclusive ele só deve aprender na escola mais adiante. A gente está em casa para ensinar essa criança a se desenvolver bem emocionalmente. Mas como a gente vai conseguir fazer isso se a gente está grudado 100% do tempo com essa criança e a gente não tem tempo de individualidade para a gente, se a gente não consegue descansar, se a gente está o tempo inteiro se revezando entre casa e criança e muitas vezes está com ela no colo fazendo um almoço, como que a gente vai estar bem emocionalmente para ensinar essa criança a ser, né, saudável emocionalmente? Não tem como, simplesmente não tem como. E é por isso que a gente precisa entender a importância de aceitar a rede de apoio. Porque nós vivemos nesses primeiros 2 anos de idade da criança fusionados com eles emocionalmente. Então sim, a mãe, né, é de extrema importância nos 2 primeiros anos, mas ela é de extrema importância se ela estiver bem emocionalmente, porque todas as emoções dessa mãe passam pela essa criança. Essa teoria, né, da importância da mãe, né, nos primeiros anos de vida, que nós chamamos de teoria do apego, do Bowlby, ela frisa muito bem na sua definição que tanto mãe quanto criança tem que estar bem, né? Eles precisam estar bem com esse apego. Então não adianta ter mãe grudada 100% do tempo se essa mulher não está bem. E é aí que entra o aceite da rede de apoio e é aí que entra a importância também dessa sociedade compreender que sim, essa mãe está, né, se dedicando integralmente para aquela criança, mas que ela também precisa se dedicar a si,
porque se ela estiver bem, aquela criança vai ficar bem. E para finalizar, né, a importância de aceitar a rede de apoio, como eu já disse aqui no vídeo, nós criamos, né, filhos para viver em sociedade, nós somos seres sociais e nada mais justo de que essa criança comece, né, a partir do seu crescimento, a lidar com outras pessoas, né? A gente precisa tirar aquela carga negativa que a gente coloca todas as vezes que a gente precisa sair para fazer alguma coisa e deixar a criança, seja numa escola, seja com a babá, seja com os avós, seja com o tio, enfim. A gente precisa tirar essa carga negativa, porque a saída dessa mãe em alguns momentos é essencial para essa criança aprender a conviver com outras pessoas e também a entender que a mãe ama muito ele, mas que existem outras pessoas, né, nesse mundão que também gostam muito dele, que também amam essa criança e que também querem o bem-estar dele. Então a gente precisa tirar essa carga negativa. Não é ruim a mãe sair, não é ruim a criança aprender a ficar com outras pessoas, não é ruim. Essa criança ela precisa lidar com a falta dessa mãe em alguns momentos. Isso vai ser extremamente positivo no desenvolvimento dela, porque é a partir dessa falta que ela começa a compreender como lidar com frustrações, e a gente sabe que a gente vai lidar com frustrações para o resto da nossa vida. E é muito importante também para essa criança começar a se socializar com outras pessoas e entender, né, que ela está inserida na sociedade, que existem outras pessoas além da mãe, além do pai, que também querem muito bem para ela. Bom, eu espero que com esse vídeo você tenha compreendido a importância de você aceitar uma rede de apoio. E ter rede de apoio é um dos passos da minha metodologia para renascer após a maternidade. Se você quer saber mais sobre os 3 passos para renascer após a maternidade, clica no link que vai estar aqui em cima ou na descrição desse vídeo, onde você pode baixar o meu e-book gratuito e ler todos esses 3 passos, na qual a rede de apoio faz parte de um deles. É isso por hoje, um grande beijo. Tchau, tchau!